Os direitos humanos também hoje funcionam como uma competência negativa dos Estados, portanto, onde há direitos humanos não há soberania dos Estados. Os Estados devem ceder perante a aplicação dos direitos humanos, mas evidentemente também pode haver uma política de direitos humanos. As Nações Unidas têm-no feito, os países podem ter alguma margem de liberdade numa política de defesa dos direitos humanos, com algumas opções, mas opções sempre evidentemente restritas, uma vez que na sua essência as opções fundamentais dos direitos humanos estão pré-consignadas nos direitos fundamentais consagrados nos tratados internacionais. Eu agora entraria na terceira parte sobre a constitucionalização dos direitos humanos. E, portanto, no fim, falarei do fenómeno reverso, simétrico, da internacionalização, podemos dizer assim, dos direitos fundamentais. O que é que significa, então, esta ideia da constitucionalização dos direitos humanos? Em primeiro lugar, a constitucionalização dos direitos humanos é parte de um movimento mais global que nós hoje estamos a assistir, que é da constitucionalização do direito internacional público. É por isso que hoje os professores de direito constitucional também dão aulas de direito internacional público e até dão mais direito internacional público do direito constitucional, por causa disto. Porque o que é que hoje nós temos vindo a assistir? Temos vindo a assistir a uma complexificação do direito internacional, torna-se mais sofisticado. Basta ver hoje um manual de direito internacional público, tem 900 páginas, com um manual de há 50 anos atrás tinha 200. Ou basta hoje ver o número de disciplinas de direito internacional público numa faculdade, com as disciplinas que havia nos anos 30 ou nos anos 60. Era um semestre, hoje são vários semestres, ou vários anos até. Até há cursos só, graduações só de direito internacional. Para já não falar das pós-graduações, e portanto mestrados e doutoramentos. Portanto, hoje o direito internacional tornou-se muito mais sofisticado e agrega hoje muito mais matérias em relação àquilo que existia há umas décadas atrás. E há novos ramos hoje, o direito do ambiente, o direito das telecomunicações, o direito do mar, o direito penal internacional, enfim, muitas outras áreas que eu agora não vou referir em particular. Mas isto também significa que tem havido a preocupação, por parte dos internacionalistas, de levar para o direito internacional aquilo que os constitucionalistas já estudaram 100 anos ou 200 anos antes e que também se aplica no direito internacional. É isto que se chama o fenómeno da constitucionalização do direito internacional, que é levar para o direito internacional os institutos que antes apenas existiam no direito constitucional. Por exemplo, a separação de poderes. Depois falta a separação de poderes nas Nações Unidas. Ora, a separação de poderes no âmbito, por exemplo, da União Europeia, que é uma organização internacional supranacional, segundo uma das naturezas jurídicas dessa organização. Ou, por exemplo, o princípio da fiscalização da constitucionalidade dos próprios tratados internacionais, ou das normas que as organizações produzem em relação aos tratados constitutivos dessas organizações. Portanto, ou os próprios direitos fundamentais. E hoje nós reconhecemos no direito internacional e que muitos dos mecanismos utilizados na sua aplicação vêm de onde? Vêm do próprio direito constitucional. E, portanto, nós hoje temos uma larga discussão que se chama constitucionalização do direito internacional, que tem a ver com a exportação de mecanismos e de institutos jurídico-constitucionais para o próprio direito internacional público, em várias áreas. Em particular, isso também acontece com os direitos humanos. Aliás, não podia deixar de ser, visto que os direitos humanos, em grande medida, são a continuação do direito internacional dos direitos fundamentais, já consagrados no século XIX pelo direito constitucional. Aqui, como é que a questão se tem colocado? Vou referir-me em particular a alguns aspectos dessa constitucionalização. Em primeiro lugar, há um aspecto muito importante que é este. Se bem repararem, quando o direito internacional público consagrou direitos humanos, fez da mesma maneira como as constituições, há 100 anos atrás ou há 150 anos atrás, consagraram os direitos fundamentais. Como? Através de uma enumeração tipológica desses direitos. Os direitos são consagrados um a um, separadamente. E, portanto, com o pormenor desejado, com o detalhe possível. E, portanto, isto significa que a técnica de positivação dos direitos humanos é exatamente igual à técnica de positivação dos
fundamentais nas Constituições. E mais do que isso, e é uma técnica através de uma codificação escrita. Também no direito internacional se utiliza uma codificação, assim como as próprias Constituições, há 200 anos atrás, foram, no direito público, movimentos, talvez um dos primeiros movimentos de codificação do direito público, neste caso, de codificação do próprio direito constitucional. E mais do que isso ainda, o terceiro aspecto importante, muitos tratados internacionais têm cláusulas de abertura a outros direitos que não são enumerados. E, portanto, isto também significa que os direitos humanos, tal como os direitos constitucionais, são direitos abertos, têm cláusulas de abertura a novos direitos que não foram, na ocasião, consagrados, mas que o tempo, ou a jurisprudência, ou os próprios princípios vão permitindo descobrir à medida que as necessidades sociais determinarem o seu aparecimento e a sua configuração. Portanto, esse é um aspecto importante, o primeiro aspecto sobre uma possível via de constitucionalização dos direitos humanos ao nível internacional. Outra ideia que eu gostaria aqui de referir respeita à diversidade de direitos humanos. Aqui também se nota a influência constitucionalista, é óbvia. No quê? Para já, nas gerações de direitos. Nas próprias Nações Unidas, fez-se um tratado único? Não. Fizeram-se dois tratados, um pacto de direitos civis e políticos para os direitos de primeira geração e um outro pacto de direitos económicos, sociais e culturais para os direitos de segunda geração. Portanto, quer dizer que as próprias gerações que se desenvolveram no direito constitucional acabaram por determinar a mesma evolução dentro do direito internacional público. Bem, isto para já não falar de depois novas categorias que apareceram, que em grande medida são também influenciadas pela prática precedente e interna daquilo que tem sucedido nas diferentes Constituições. Depois há outro aspecto, a terceira ideia também dessa constitucionalização, que diz respeito à aplicação efetiva dos direitos humanos. E aqui é interessante verificar uma realidade nova, que hoje também se estuda no direito internacional público, que é a ideia de hierarquia dentro do próprio direito internacional público. Até uns anos atrás, se vocês forem ver o manual, ninguém falava da ideia de que havia normas internacionais mais importantes do que outras. Todas as normas internacionais eram iguais. Tinham todas o mesmo nível hierárquico. Hoje nem pensar nisso. Hoje há já um escalonamento, há uma hierarquia, a tal pirâmide normativa que se deve ao grande pensador europeu Hans Kelsen, também se aplica no direito internacional público. Ou talvez fique com algumas adaptações. E, portanto, a ideia de que a ordem jurídica internacional não é plana, mas é piramidal, é uma ideia hoje real, uma ideia verdadeira. E, sobretudo, tem-se discutido muito a ideia dos jus cogens, a ideia de que há normas internacionais mais importantes do que outras e superiores às demais, por várias razões. Uma dessas razões é precisamente as normas que protagonizam e positivam os direitos humanos. E, portanto, hoje até se fala no livro do Direito Internacional Público um direito internacional constitucional. Não confundam com o direito constitucional internacional, que é outra coisa simétrica, mas é diferente. Mas o que é o direito internacional constitucional? É precisamente aquela camada de normas e princípios do direito internacional que tem a máxima superioridade em relação a outras normas do direito internacional e que deve, e às quais todas as outras normas devem obediência. Portanto, nessa camada estão precisamente os tratados que dizem respeito aos direitos humanos. Portanto, de acordo com essa ideia de jus cogens. Depois ainda, antes de passarmos à última parte, em matéria de defesa de direitos humanos, também tem havido alguns contributos de constitucionalização. Nós sabemos que hoje, no direito internacional, se discute muito a necessidade da sua judicialização. Aliás, percebe-se porquê. O direito internacional público, como se costuma dizer, enfim, como alguns costumam dizer, aqueles que são os inimigos do direito internacional público, essas pessoas dizem assim: o direito internacional público é como o Pai Natal, como o Papai Noel, neste caso, corrijo a expressão. Porquê? Porque todas as pessoas falam dele, mas ele não existe.
Mas eu acho que o direito processual público existe. Existe, mas existe com especiais fragilidades, com fraquezas. Não é um direito estadual. Tem as suas características próprias. Também, a partir do momento em que ele ficar igual ao direito estadual, também deixará de ser direito internacional. Passaremos a ter um direito constitucional mundial, por exemplo, ou passaremos a ter um Estado mundial, coisa que eu acho que não é desejável. Bom, mas esse problema da fragilidade do direito internacional tem provocado vários movimentos de reforço da efetividade do direito internacional. E um desses movimentos é o movimento da judicialização do direito internacional. O que é que isso significa? Significa a necessidade de criar o mais possível tribunais para aplicar ou para controlar e prevenir e sancionar, punir as violações do direito internacional. Portanto, a ideia da judicialização. A ideia de que a resolução dos conflitos que não seja judicial, portanto, a resolução pacífica e política das controvérsias internacionais não funciona. E, portanto, só pode funcionar a resolução que seja pacífica, mas judicial, não através de processos políticos e muito menos processos bélicos, que normalmente dão mau resultado, embora às vezes sejam necessários, como último recurso. E, portanto, em matéria de direitos humanos, essa tem sido uma discussão também muito forte. Aliás, na última reforma que se fez no sistema das Nações Unidas, a reforma mínima, porque apenas se criou um Conselho de Direitos Humanos, há uns anos atrás, uma discussão que esteve em cima da mesa foi a criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Coisa que não era uma novidade, porque todos os outros sistemas regionais têm. A América, a Europa tem dois, a União Europeia e o Conselho da Europa, e da África. Mas imagine-se que no sistema das Nações Unidas não se chegou a acordo para criar um Tribunal de Direitos Humanos. Apenas há o quê? Há apenas umas censuras, um relatório, depois há umas condenações políticas que o Conselho de Direitos Humanos leva à prática e depois que a Assembleia Geral ratifica e nada mais. Mas seria necessário, de facto, criar um Tribunal Internacional de Direitos Humanos com possibilidade de aplicar sanções cíveis ou até criminais contra a violação de direitos humanos. É verdade que o TPI pode fazer essas vezes em algumas matérias. O TPI também é um Tribunal de Direitos Humanos contra os criminosos e a favor das vítimas, mas apesar do TPI tem maiores exigências, porque com certeza que os crimes previstos no TPI são normas secundárias em relação aos bens que são protegidos por direitos humanos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à autodeterminação sexual, por exemplo, todos esses crimes de genocídio, ou crime de violação, ou não respeito pela liberdade dos prisioneiros de guerra, por exemplo, etc. Tudo isso, ou a integridade física e moral, mas são, apesar de tudo, uma proteção específica no contexto de um crime internacional que tem exigências próprias de maior abrangência territorial e dos próprios requisitos mais adstringentes, como sabem, do próprio direito penal. E, portanto, desse ponto de vista, seria necessária a criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, coisa que até à data ainda não foi alcançada, infelizmente. E como o meu tempo está praticamente esgotado, eu vou agora avançar para a quarta parte, que tem a ver com o fenómeno inverso da internacionalização dos direitos humanos. Ou seja, se é verdade que o direito constitucional contribuiu para aperfeiçoar e aprofundar a proteção dos direitos humanos lá fora, ou lá em cima no direito internacional público, também é verdade que o próprio direito internacional público tem permitido aperfeiçoar os direitos fundamentais que nós protegemos cá dentro, ou seja, nos nossos países, nas nossas constituições, brasileira, portuguesa e de outros países. Como é que isso se tem processado? Bem, no modo geral, como sabem, há também um movimento de internacionalização do direito constitucional. O direito constitucional vai cada vez mais absorvendo normas internacionais. Hoje já não existe o dogma da máxima prevalência da Constituição. E por várias vias esse dogma tem vindo a ser suavizado, mitigado, até abandonado, em alguns casos. Já é frequente encontrarmos constituições em que se reconhece a prevalência de
de certos princípios internacionais contra o próprio direito constitucional. E, portanto, aquela ideia linear que nós aprendemos, talvez há algumas décadas atrás, ou há alguns anos atrás, para os professores menos atualizados, de que a Constituição é a lei suprema do país, isso já está errado. Já não é a lei suprema do país. Ou poderá ser a lei suprema que é feita no país, mas não é a lei suprema que se aplica no país. Porque acima dessa lei suprema há outras normas e princípios que vêm de fora e que são superiores ou então ao direito natural que a própria Constituição tem que respeitar através do respeito dos limites materiais ao poder constituinte. Agora, do ponto de vista do enfoque específico dos direitos fundamentais, como é que tem acontecido essa internacionalização dos direitos fundamentais consagrados nas Constituições? Há vários processos. Desde logo, as Constituições têm recebido os tratados de direitos humanos de uma forma automática. No vosso caso, aliás, a Constituição brasileira nesse aspecto, é muito moderna, porque resolveu um problema que nós em Portugal ainda não resolvemos diretamente, que é a de reconhecer que os tratados que positivam direitos humanos, se forem aprovados por maioria de 3/5, uma maioria de emenda constitucional, esses tratados têm um valor igual ao da Constituição. Nós em Portugal temos discutido esse assunto. Eu também tenho essa opinião, embora não tenhamos um artigo como se pode ver no vosso artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição brasileira, da emenda 45, que introduziu essa alteração. Embora também se possa discutir um pouco mais do que isso, mas o valor é constitucional, não será melhor dizer que o valor é até supra-constitucional. Parece sim, não é só o valor constitucional, é o valor supra-constitucional. Mas, portanto, há várias questões que isso colocam, e isto tem a ver com o problema de, cada vez mais, nas Constituições aceitarmos a prevalência dos direitos humanos. Isto do ponto de vista mais da estrutura hierárquica da ordem jurídica que se aplica num certo país. Mas os direitos humanos lá fora têm, sobretudo, tido um contributo muito importante na criação de novos direitos cá dentro. Porque reparem a vantagem. É que muitas vezes os processos constituintes não são pacíficos. Os processos constituintes são processos compromissórios, em que há vários partidos e é necessário agradar às maiorias do movimento. E isso às vezes exclui a proteção de certos direitos. Ou, noutro caso mais complicado, quando as Constituições são velhas, são antigas, os direitos estão sempre a aparecer, novos direitos aparecem todos os dias, ou novas necessidades. E, portanto, se as Constituições são muito antigas, às vezes esses direitos não podem ser incorporados por processo de emenda constitucional, porque as emendas constitucionais estão enclausuradas em processos deliberativos mais rígidos, 2/3, no caso português, no vosso caso, mais de 60%, 3/4. E então, qual é a vantagem? É que se esses novos direitos aparecerem numa fonte internacional, eles incorporam-se nas Constituições com muito mais facilidade, não sendo necessário percorrer o calvário que é, muitas vezes, mudarmos as Constituições para acrescentarmos novos direitos. Claro que isto às vezes não é assim, porque os direitos podem aparecer pela aplicação de princípios constitucionais ou podem aparecer pela cláusula aberta, também que é a nossa Constituição, em relação aos direitos, certamente que sim, mas, de toda a maneira, penso que os direitos humanos criados no plano internacional têm sido, hoje, muito importantes, até para acrescentar novas categorias de direitos. Direitos de identidade de género, orientação sexual, os direitos das mulheres, que é um caso típico, em que foi o direito internacional que deu um avanço enorme à proteção dos direitos das mulheres, ou à proteção dos direitos dos estrangeiros. Sem dúvida que são planos em que o direito pessoal dos direitos humanos sempre se colocou à frente, numa frente muito mais progressista do que os direitos constitucionais consagrados das Constituições. Para terminar, esta internacionalização dos direitos fundamentais também tem um outro aspecto que eu julgo ser importante referir. É que se nós hoje vivemos num mundo globalizado, também é necessário que as Constituições não sejam às vezes tão soberanistas na proteção dos seus cidadãos. E se é verdade que hoje estes direitos humanos são universais, não é menos verdade que é preciso agilizar processos de extradição e é preciso também agilizar processos de punição internacional dessa mesma violação dos direitos humanos. De outra forma, temos uma solução que é contraditória, por um lado, aprofundarmos as Constituições, mas não colocarmos as Constituições
no nível de igualdade, para que cada país seja uma entidade que colabora na proteção dos direitos humanos, mas que não seja uma entidade que seja colaboracionista de uma qualquer ideia estranha e perigosa de refúgio de criminosos que muitas vezes utilizam a sua nacionalidade para se escapulirem de uma punição internacional que é evidente à luz de outras estruturas e de outras instâncias internacionais. Portanto, esta é um pouco a minha ideia. Agora ficarei disponível para o debate. Eu estou um pouco constipado, não levem mal o tom da minha voz não estar aqui no seu nível normal. Espero que tenham gostado e certamente que da minha parte foi um grande gosto aqui poder estar pela primeira vez e espero que não seja a última. Muito obrigado pela vossa atenção.